Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão, indicando o vereador Olímpio Oliveira para a leitura do texto bíblico. O menino ia crescendo e se fortificava. Estava cheio de sabedoria, e a graça de Deus repousava nele. Está no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 40. Convidamos o pastor Euder Faber, presidente da VINAC, para compor a mesa. Então tem que... Não, a mesa já está, ela vai fazendo. Deixa mais para lá. Nada não. Convidamos o pastor Clélio Cabral, presidente da OMEB, para compor a mesa. Convidamos a missionária Dionis Fernandes da Silva, que representa as missionárias da Aliança, para compor a mesa. Convidamos a senhora Edileuza Veras, a missionária representando as missionárias da Aliança. Edileuza Veras. Convidamos o pastor Luiz Carlos Pontes, representando a União das Igrejas Congregacionais do Brasil, para compor a mesa. Convidamos o pastor Davi Araújo, que representa a Sociedade Bíblica do Brasil, Paraíba.
Convidamos o senhor Melquisedeque Cabral de Melo, coordenador de igrejas, diretor da área 3, presidente do campo centro, representando os Gideões, né? Gideões Internacionais do Brasil. Desculpe. Convidamos a excelentíssima senhora Elísia Virgínia, deputada estadual da Paraíba, para compor a mesa. Convidamos o presbítero José da Silva, representando os presbíteros da denominação. Se encontram. Senhor Márcio Daniel, presidente da Mocidade da Igreja Congregacional Central. Convidamos o sargento pastor Orlando da Silva Nunes, da Igreja Ministério IPF, para compor a mesa. Convidamos o senhor Wendel Aguiar Silva, da Segunda Igreja Congregacional de Campina Grande, representante da regional, para compor a mesa. E, finalmente, eu convido o vereador Lucas Ribeiro, o pastor Luciano e o vereador Rui para fazer entrar no recinto o pastor Sérgio Paulo de Menezes, que é o presidente da Aliança Evangélica das Igrejas Congregacionais do Brasil.
Eu gostaria de convidar a cantora Sônia Santos e convidar os presentes para se porem de pé para a execução do hino nacional e de Campina Grande, na voz da cantora Sônia Santos. Entre outras miles tu
Passamos a palavra ao secretário para registro de presenças. A mesa está um pouco apertada, mas tão grande o número de autoridades que tivemos que colocar mais cadeiras. Agradeço a Deus a oportunidade de estar mais uma noite aqui, presentes. Saúdo todos com a paz do Senhor. E registremos aqui a presença da senhora Rosana Trindade de Medeiros Luna Gomes, representando a Cooperativa de Crédito Assembleia Legislativa de João Pessoa. Senhora de Lourdes Soares, convidada. Senhora Socorro Guedes, convidada. Senhora Lídia Cabral, esposa do pastor Clélio Cabral. O jovem Mateus de Araújo, filho do vereador Alexandre do Sindicato. A jovem Talita de Araújo, filha do vereador Alexandre do Sindicato. A senhora Tânia Martins, esposa do vereador autor da propositura Alexandre do Sindicato. O presbítero Jairo Falcão,
Congregacional de João Pessoa, diretor nacional do Departamento de Orientação Missionária. Senhora Rízia Ribeiro, membro da Igreja convidada. Pastor José de Oliveira Costa, congregacional Manaí de Queimadas. Seminarista Heloísa Cristina, segunda Igreja Congregacional de Campina Grande. Senhor Natan Dantas, dirigente da Congregacional de Genipapo. Pastor Marcos Barbosa do Nascimento, Igreja Congregacional do Ligeiro. Pastor André Moraes, Igreja Congregacional Central. Pastor Orlando, Congregacional Diamantina. Pastor Carlos Formigas Miranda, Congregacional do Geisel, João Pessoa. Pastor César Lima, coordenador da Mocidade Assembleia de Deus. Justificativa de ausência. Em nome do senador Cássio Cunha Lima, agradecemos o convite e informamos que não será possível o senador comparecer à presente sessão por agendamentos já compromissados. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Campina Grande, agradeço a gentileza do convite para a sessão solene da entrega de medalha Honra ao Mérito à Aliança das Igrejas Congregacionais do Brasil. No entanto, envio a escusa pela impossibilidade da presença devido a compromissos oficiais previamente agendados. Na oportunidade, parabenizo o vereador Alexandre do Sindicato pela autoria da propositura, como também parabenizo os membros dessa igreja por seu jubileu de ouro. Cordialmente, governador Ricardo Vieira Coutinho, governador do estado da Paraíba. Você convida para... Convidamos para fazer parte do plenário o pastor Robério Ricardo Cunha, congregacional da Nova Jerusalém, do bairro de Santa Rosa. Convidamos para se fazer presente em nossa plenária. Pode convidar. Convidamos também o pastor João Bosco para se fazer presente, da Igreja Congregacional do Calvário. Senhor pastor João Bosco. Convidamos o pastor Sidney Leonildo, da Igreja Congregacional do Presidente Médici. Pastor Marcos Antônio Batista de Oliveira, Igreja Congregacional da Rua 13 de Maio. Pastor Luiz de Oliveira Silva, Congregacional de Diamantina. Convido o pastor e amigo, irmão em Cristo, e que tem me orientado na minha vida pessoal, e eu convido o meu amigo pastor Nilson Alves Barros, da Congregacional Central, irmão em farda, irmão em Cristo. Convido o senhor pastor e irmão em farda Antônio Júnior. Irmão em Cristo e irmão em farda, da Igreja Congregacional de São Vicente do Siridó. Senhor Raimundo Moreira, coordenador dos Gedeões Internacionais. Pastor Samuel Veras, Igreja Congregacional Central. E findando, pastor Sandro Paiva, da Igreja Congregacional de Patos. E convidamos os demais pastores da Igreja Congregacional que possam se fazer presente em nossa plenária. Existe também a presença da terceiro sargento Josenilda, minha esposa. Registramos também a presença do pastor Walker Neves Salles, da Congregacional Zona Sul de Campina Grande. Agradecemos a presença da caravana de João Pessoa.
A presente sessão tem por finalidade de cumprir o que determina a propositura de autoria do vereador Alexandre do Sindicato, que concede medalha de honra ao mérito municipal pelo Jubileu de Ouro da Aliança das Igrejas Congregacionais, aprovada por unanimidade e promulgada neste Legislativo Municipal. Concedemos agora a palavra ao vereador Alexandre do Sindicato para justificar a sua propositura. Senhora Presidente Ivonete de Almeida Ludigério, ilustríssima Presidente e mulher que tem a responsabilidade de comandar 22 homens nessa casa, o que não é fácil. Saudar aos meus colegas à mesa, são tantos irmãos e amigos, mas me permitam, Vossas Excelências, saudar a mesa na pessoa das mulheres que estão na mesa. Então, irei em seguida saudar a missionária Dione Fernandes, saudar a missionária Edileuza Veras, ambas com responsabilidades muito grandes, uma de comandar a igreja, a outra de abrir igrejas, de evangelizar, a nossa irmã Edileuza, na deputada irmã em Cristo, nossa da Assembleia de Deus, a deputada Elisa Virgínia, que na última quinta-feira também homenageou a aliança na Assembleia Legislativa da Paraíba. Saudar a todos da mesa pela antiguidade, na pessoa do pastor Clélio Cabral, presidente da OMEB, e do presbítero e amigo e irmão José da Silva, que me honra muito estar desta noite aqui, presbítero da nossa igreja. Saudar todos os meus colegas e irmãos em Cristo com a paz do Senhor Jesus. Uma alegria para mim nesta noite, e me permita, os senhores e senhoras, por um instante, se pudesse eu fechar os olhos no ato de oração e reverência, mas também de emoção, ao fechar os olhos, a fé iria me impulsionar permanentemente e poderia me vir à lembrança o que a minha visão humana não consegue enxergar, e a minha oração, ela tem uma só palavra: gratidão. Agora, de olhos abertos, mas com essa visão que transcende minhas limitações humanas, eu vejo muito mais além. E assim vejo em outros tempos, firmado na mesma fé, homens abnegados por uma causa espiritual cristã, desprendidas de paixões e ambições deste mundo, que num ato de fé e obediência atende aos desígnios de Deus. Os vejo reunidos e movidos por uma fé inabalável, num Deus provedor que cuida dos seus e dá forças para cumprir o seu ide. Peço permissão a todos para compartilhar minha emoção nesse instante em que, por fé, vejo o ano que se iniciou uma experiência nova e profunda na vida espiritual, pois ali começa a ser gerada uma geração e uma denominação, partindo de um povo, um mover de Deus entre os crentes congregacionais. À época, vejo um mover diferente, que traz à tona uma nova experiência espiritual na vida desse povo, que crescia e mudaria o rumo de muitos e inúmeros congregacionais pelo Brasil afora. E o passar dos anos não apagou aquela chama divina que acenderia dentro daqueles corações e que proporcionou naquele povo a experiência, uma renovação espiritual de pessoas com Deus. E ao chegar o ano de 1967, assim é exato 50 anos, e ali vejo que essa fé, ela não diminuiu, ela não estacionou, mas ela cresceu, expandiu, avançou a época. A Igreja Evangélica Congregacional em João Pessoa inicia um movimento de adesão às doutrinas pentecostais, denominando-a de segunda bênção,
Posterior à convenção, elas estão unidas e alcançando por esse novo momento da igreja e representando todo um povo. Lá estão representados muitos líderes congregacionais de todo o país, revestidos de uma convicção que mudou o rumo do congregacionalismo no Brasil. Homens e, por conseguintes, com suas convicções, fé, nos conduziram a esse momento histórico e que hoje essa casa reconhece a importância dos seus atos através do surgimento dessa nova denominação, Aliança das Igrejas Congregacionais do Brasil, que esse ano completou 50 anos de fé e paz às pessoas que a aderiram. Mas foi lá, em 1900, e bem atrás, que através do movimento de renovação espiritual, como já falei, iniciado em João Pessoa, que gerou a realização do primeiro encontro nacional de renovação espiritual ocorrido na cidade de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. E a partir disto, várias igrejas se juntaram a essa visão. E aqui não poderia eu esquecer, em hipótese alguma, na Fazenda Navio, aqui às margens da BR-230. Nos encontros ali reunidos, os irmãos de muitos anos, Deus já falava e já agia no coração dos nossos queridos e amados, e tantos quantos já se encontram na eternidade com Cristo. As igrejas se juntaram a essa visão, sendo elas igrejas congregacionais em Campina Grande, no estado da Paraíba, dirigida pelo pastor de saudosa memória Raul de Souza Costa. E a segunda igreja congregacional em Campina Grande, também dirigida pelo então pastor João Barbosa de Lucena. Igreja congregacional de Patos, dirigida pelo pastor José Quaresma de Mendonça. Igreja congregacional em Alagoa Grande, dirigida pelo presbítero Guilhermino Toledo Alves. Igreja congregacional também em Totó, na cidade do Recife, no estado de Pernambuco, dirigida também pelo senhor Isaías Corrêa dos Santos, pastor Isaías Corrêa dos Santos, e tantas outras igrejas. No ano de 1967, com a realização do Congresso Feminino e de Mocidade Congregacional, o movimento ganhou força e visibilidade, iniciando uma contingente renovação espiritual que alcançava as igrejas evangélicas e históricas de todo o país. Para resumir, e aqui me permito, os senhores, colega vereador Olímpio Oliveira, irmão em Cristo, os colegas e amigos, pastores e irmãos em Cristo, meus colegas vereadores que nos dão a honra nessa noite estarem aqui, permitam-me saudá-los nominalmente. Vereador Marinaldo Cardoso, vereador Rui da Ceasa, pastor Luciano Breno, vereador Lucas Ribeiro, colega Olímpio, já o citei, o quase irmão em Cristo, vereador João Dantas, vereador Álvaro Farias, vereador e vice-presidente dessa casa, Márcio Melo, amigo e irmão, vereador Aldo Cabral. Minhas senhoras, meus senhores, a alegria é tamanha. Aprove a Deus, no meu segundo mandato, conduzido a essa casa, debaixo das bênçãos do nosso Deus, do nosso Pai, estarmos de volta aqui, termos o privilégio de homenagear uma denominação da qual faço parte, como dizia a semana passada na Assembleia Deputada Elisa, desde os anos 80, também não vou dizer qual foi o ano, para que ninguém fique tão apreensivo e tão feliz com minha idade. Dizer que é um privilégio fazer parte de uma denominação, senhora presidente, séria, que busca os ensinamentos da palavra de Deus, que tem uma visão, como disse no início do nosso discurso, não uma visão imediatista. Caro amigo e irmão Mário César, representando o pastor Daniel Nunes, evangelista, que ali está, e por se ter compromissos não quis vir até o plenário, mas dizer da minha alegria, nesse instante. Glória a Deus, a Ele toda honra, toda glória. Para Ele e por Ele são todas as coisas. Parabéns à Aliança das Igrejas Congregacionais. Parabéns a todos nós. Parabéns aos pastores, dedicados e incansáveis homens de Deus, que não obstante as dificuldades e não obstante as lutas, pastor Samuel Veras, o único a vir a essa casa, tendo recebido o convite
somente com o nome do envelope, e o convite não se encontrava dentro, mas fez questão de estar aqui, cancelou viagem, e isso vai ficar para a posteridade gravado para que daqui a 50 anos, quem sabe, outro passe por aqui e o lembre desse momento tão precioso. Que Deus nos abençoe. Eu quero saber quem foi que cometeu essa gafe. Ah, ainda bem, confesso. Porque se fosse o cerimonial, aí ia haver problemas. Eu convido agora o vereador Alexandre do Sindicato para fazer a entrega da medalha de honra ao mérito municipal pelo Jubileu de Ouro da Aliança das Igrejas Congregacionais ao pastor Sérgio Paulo de Menezes, presidente da Aliança Evangélica das Igrejas Congregacionais do Brasil. Meus irmãos, essa comenda, ela recebe o nome da casa de Félix Araújo, o nome do patrono dessa casa, e é algo que é dado a pessoas e a entidades e tem relevantes serviços prestados à sociedade. E não poderia ser diferente nessa noite, e o meu agradecimento a todos os nossos colegas vereadores que aprovaram essa comenda. Então, pastor Sérgio Paulo, receba em nome da casa de Félix Araújo a mais alta honraria dessa casa a uma entidade ou a uma pessoa que tem serviços prestados, e que Deus possa continuar abençoando a aliança nos seus 50 anos e virão ainda. O certificado também, Alexandre. Estou convidando o vereador João Dantas, nosso líder de bancada, o vereador Olímpio Oliveira, também vice-líder de bancada, a nos ajudar na entrega desse certificado, porque são os decanos da casa, não que eles sejam mais velhos, mas estão há mais tempo aqui, então vão nos honrar. Vereador João Dantas. Fico honrado, viu? Parabéns. Obrigado. Vamos para aqui. Eu gostaria de convidar o coral Roberto Cali, regido pelo maestro Jeter Maurício, para se posicionar aqui no plenário. Cali. Aquele outro não é o outro, né? É o outro, que é mais difícil, né? O outro coral. Jeter Maurício. Não, é o outro é para saudar, ou ele vai estar aqui, é um quarteto. Esse aqui, ó. Querem ganhar.
Convidamos agora o pastor Geraldo Máximo Elias, da Igreja Doutrina Primitiva, para recitar poesias. Quero cumprimentar a todos nessa noite, boa noite, a paz do Senhor Jesus para todos. E para mim é uma alegria muito grande, né? Eu que sou adotado por Campina Grande e, através do nosso irmão Alexandre, me convidou para que estivesse aqui, não simplesmente como pastor da Igreja Primitiva, mas para estar aqui como poeta. Está ali meu amigo João, que também é poeta, né? E a poesia muitas vezes nos faz ir em muitos lugares, a poesia nos faz passear. E ele me pediu e eu estou aqui. Quero neste momento agradecer primeiramente a Deus. E esses amigos, todos esses irmãos que estão aqui são amigos de longas datas, Samuel, Sidney, Gerson e tantos outros, João, e tantos outros que são nossos amigos, nós que estamos sempre juntos nessas batalhas, aonde tem alguma coisa, a gente, do povo de Deus, a gente está no meio, amém? E agradecemos por isso. Então vamos à poesia. O Jubileu de Ouro da Aliança das Igrejas Congregacionais do Brasil. Obra santa do Espírito, essa causa é do Senhor. Frase do maravilhoso hino que impulsionou a obra de renovação espiritual no Brasil, e aqui no Nordeste não foi diferente. Um começo humilde, porém abrangente, e uma obra santa do Espírito surgiu. No ano 59, século passado, em um culto de ação de graças organizado pelas senhoras da Igreja Congregacional, pastor Dorival Rodrigues, o preletor, que pregava com alegria e muito fervor, ao ponto de trazer despertamento espiritual. Além de acontecerem muitas decisões, entre os conversos havia manifestações do batismo com o Espírito Santo. Veio sobre a igreja uma nova atmosfera, coisas lindas que somente Deus opera, como um vento suave sem causar espanto. O pastor local, Jonas Ferreira Catão, aceita a obra sem mostrar admiração, entendendo que ninguém pode deter. Quando é Deus que está realizando, quando é Ele que está soprando seu Espírito e derramando poder. Dá seu apoio e se torna destaque nacional, propagando a obra da renovação espiritual. A Igreja de Campina Grande aceita a visão. O conhecido, o pastor Raul Costa, homem eloquente, conhecido e reconhecido entre os crentes, também aceita a obra de renovação. Depois o pastor João Barbosa de Lucena, da segunda igreja, também entra em cena, dando à obra a honrada aprovação. Ele era pastor da segunda congregacional, apoiou a obra de renovação espiritual, aceitando com a igreja de todo o coração. O pastor José Quaresma aceitou o fato. Ele que dirigia a congregacional em Patos, não podia rejeitar a obra iniciada. Em Alagoa Grande, o doutor Guimarim entendeu a obra e qual era o seu fim, como estudioso da Bíblia Sagrada. Do Pernambuco aderiram o pastor Isaías, que a igreja da localidade de Totó dirigia, pastor Roberto Augusto de Casa Amarela, conhecido pastor Moisés do Pina, da verdade espiritual não declina, aderindo com amor e dedicação a ela. Também de Caruaru, uma congregação que era pastoreada por Jonas Catão, aceita essa obra que ninguém detém.
Uma onda de renovação é ampliada. Igrejas históricas são influenciadas, experimentando a bênção também. Os que criam eram perseguidos, rejeitados por muitos e combatidos, mas os congressos eram impactantes e tiveram grandiosa repercussão, incomodando líderes da denominação, alguns que eram da obra discordantes. Chegando ao ponto de se convocar um concílio extraordinário para tratar exclusivamente daquela difícil situação. O concílio geral, como concordado, para o mês de julho foi marcado, porém um problema causou confusão. Quem era contra a obra de renovação, receber uma data na convocação, deu-se assim uma linha cruzada. Quando os outros chegaram, surpresa, a decisão já estava sobre a mesa, pareceres já emitidos, decisão decretada. As igrejas que aceitaram a renovação deveriam ser punidas com a exclusão e os seus pastores seriam eliminados. Assim, de forma abrupta, aconteceu, a expulsão das igrejas e pastores se deu, isso na realidade os deixou consternados. Nem sequer tiveram o direito de se hospedar. Na manhã que chegaram, tiveram que voltar. Mas no almoço, a decisão foi tomada, sob a liderança do pastor Jonatas Catão, que sugeriu dos excluídos fazer a reunião, tarefas divididas, metas programadas, do projeto da ação. Já na volta passaram em Aracaju e ao pastor Sevílio visitaram, depois de explicarem, receberam a adesão. E todos se puseram a fazerem contatos, falando da decisão de acordo aos fatos, e foram recebendo apoio e aprovação. Foram feitas visitas aos demais pastores, todos se esforçando, mostrando valores, mas um deve ser lembrado pela dedicação. Nas prévias, nas conversas, no sugerir, não poderíamos deixar de ressaltar aqui o reverendo Jonatas Ferreira Catão. Assim foi feita uma convocação geral para a criação do novo órgão de nome nacional, e neste concílio a proposta foi aprovada. A Aliança das Igrejas Congregacionais do Brasil, órgão forte e aprovado assim que surgiu, e a primeira diretoria foi eleita e aprovada. Pastor Raul de Souza Costa, o presidente, primeiro vice numa escolha coerente, foi o amado e esforçado pastor Catão. Geraldo Batista, segundo vice-presidente, primeiro secretário, homem competente, presbítero Euclides Ribeiro, sabe a decisão. Presbítero Euclides Gomes foi colocado como segundo secretário capacitado, só faltava a parte da tesouraria. E o irmão Osmar Lima Carneiro foi escolhido como primeiro tesoureiro, e como segundo o escolhido seria o presbítero Caetano, um servo de Deus. Usaria todos os conhecimentos seus, completando assim a tesouraria. Eram homens simples, mas ungidos. Na obra de Deus, empenhados e unidos, sabendo que em união é só alegria. Passaram-se 50 anos, é verdade. A obra continua com simplicidade, glorificando sempre o nome do Senhor. Muitos passaram por essa diretoria, sempre desenvolvendo com maestria, a Deus dando a glória e o devido louvor. Hoje, Sérgio Paulo é o pastor-presidente, pastor em João Pessoa, homem competente, o vice é pastor Nicásio, conhecido pregador, secretário pastor Jonas de Andrade, o segundo pastor Walker, servo da verdade, o tesoureiro pastor Carloson, homem de valor. São 50 anos que se passaram, lutas e vitórias para trás ficaram. Fica hoje a alegria da comemoração. Parabéns aos pastores e membros da igreja. Que a paz reinante sempre esteja sobre a vida de toda a denominação. Parabéns à Aliança das Igrejas Congregacionais. Que Deus os abençoe sempre mais e mais. Abençoe a vida de cada membro, cada projeto, de cada pastor, oficiais neste marcante dia, sem nunca deixar de citar toda a família. Que a palavra brilhe, mostrando o caminho reto. Deus abençoe a todos.
Parabéns para essa denominação. Deus abençoe. Nós convidamos agora, temos inscrito para falar a missionária Dileuza, logo após a missionária Dione e a deputada estadual Elisa Virgínia. Boa noite a todos. É uma alegria imensa estarmos aqui nesta noite e uma honra para nós, congregacionais da Aliança de Igrejas Evangélicas do Brasil. Queremos saudar a mesa no nome do nosso ilustríssimo reverendo Sérgio Paulo, presidente nacional da Aliança de Igrejas Evangélicas Congregacionais, parabenizar o nosso vereador Alexandre do Sindicato pela iniciativa dessa propositura e dizer que a aliança realmente é um órgão sério. Hoje nós temos mais de 100 igrejas, mais de 300 congregações. Eu tive a honra de estar no dia da inauguração da aliança, no dia 10 de agosto de 1967, na Igreja Evangélica Congregacional. Foram os meus primeiros dias no Evangelho, onde eu pude dar muito de mim a essa denominação. E hoje nós nos alegramos em vermos a maneira, os rumos, os caminhos que ela tem tomado. E nós queremos dizer que a aliança, ela tem cuidado de homens, de mulheres, de jovens, de juniores, de crianças, por que não dizer, de toda a família da Aliança de Igrejas Evangélicas Congregacionais. Queremos parabenizar todos os pastores que se encontram aqui nesta noite, homens sérios, homens usados por Deus, homens que têm dedicado suas vidas exclusivamente ao serviço, à pregação e propagação do Evangelho da verdade. Fica aqui o nosso agradecimento e a nossa honra, e dizer que o pastor Sérgio Paulo, com certeza, vai fazer uso muito bem dessa comenda que recebe nesta noite, em nome da nossa denominação. Fica aqui o nosso abraço, o nosso reconhecimento e o nosso agradecimento em nome de Jesus Cristo. Eu passo a palavra ao secretário para a justificativa de ausência e logo após a missionária Dione. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Campina Grande, agradeço a gentileza do convite para a sessão solene de entrega da medalha de honra ao mérito à Aliança das Igrejas Congregacionais do Brasil. No entanto, envio a escusa pela impossibilidade de presença devido a compromissos previamente agendados. Na oportunidade, parabenizo o vereador Alexandre do Sindicato pela autoria da propositura, como também parabenizo a todos os membros desta igreja. Vereador Saulo Noronha. Pastor, a missionária Dione pode... Excelentíssima Presidente do Poder Legislativo, glória a Deus, uma mulher mandando nos homens. Sabe, bom demais, bom demais. Digníssimos vereadores, líderes evangélicos, pastores que estão aqui hoje, isso é uma bênção muito grande de Deus. Essa casa abrir as portas para receber vocês. Eu estou muito honrada em estar aqui hoje à noite, porque nós estamos vivendo momentos tão difíceis. Eu acho que o Brasil nunca passou crises tamanhas como estamos passando agora. Quando as crianças são levadas a nada. Quando as crianças colocam ideologias que são contraditórias à palavra de Deus. Os jovens perdendo totalmente a sua identidade. As famílias estão se desfazendo. Isso arde na nossa vida e arde no nosso coração.
Aí, diante de tantas coisas que nós estamos vivendo, o digníssimo vereador Alexandre faz um parêntese para que a gente tenha um pouco de paz e de alegria hoje à noite, falando nas coisas espirituais. Eu me sinto abençoada por viver esse momento. Sabe por quê? Porque eu faço parte da Aliança das Igrejas. Eu faço parte desse nascimento da Aliança das Igrejas. Então eu me sinto muito abençoada, e não estou falando em nome da aliança, eu estou falando como a missionária Dione, e diz que eu estou representando outras, mas eu me sinto tão abençoada hoje à noite, pela existência da aliança das igrejas. Começamos agora, esse ano, o Congregacionalista está completando 162 anos, diga amém. Amém. É bom demais, gente, é bom demais, demais, completando esse tempo. E tem mais uma outra coisa interessante, é que esse ano também está completando 500 anos da Reforma Protestante. E a Reforma Protestante, irmãos, teve um homem chamado Martinho Lutero. Esse homem foi um verdadeiro espetáculo. Sabe por que a Reforma? Porque ele abriu a palavra, ele tirou os cadeados da palavra. A Reforma foi a palavra nas vidas, foi um culto diferente, foi um louvor diferente. E essa Reforma trouxe pilares espetaculares, 5 pilares espetaculares que a Reforma trouxe. Só Jesus. Só a fé, só a Escritura, só Deus, glória. Então a Reforma trouxe isso para a gente. E porque a Reforma vai, cresce, 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 não é que chegou até nós, e por causa disso, começam, como os pastores já falaram antes, já disseram antes, o que aconteceu lá em Belo Horizonte, quando se reúne, Rego do Nascimento, Rosivaldo Araújo. Pense no espetáculo, quando esses homens se reuniram e disseram, sabe o que nós queremos? Nós queremos um povo carismático, nós queremos um povo que tenha uma renovação espiritual. Meus amados, isso ardeu tanto no coração desses homens, lá em Belo Horizonte, que atingiu o Nordeste. O Nordeste amou, o Nordeste abriu as portas, e por causa disso, então, já vem a colisão, acabou. Aqueles não queriam, mas esses queriam, e os que quiseram foram fortes, e os que quiseram trabalharam, e os que quiseram, aqui, na Igreja Congregacional Central, houve um concílio, e nesse concílio veio a glória e a bênção de Deus. Surge nesse concílio a Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais. Eu me sinto abençoado, porque eu vivo essa história também. E, por causa da aliança, sabe o que foi que aconteceu? As igrejas se uniram, as igrejas amaram, as igrejas choraram, veio o batismo com o Espírito Santo, houve uma força, houve um vigor, as coisas mudaram, as igrejas cresceram, os líderes apareceram, os campos missionários apareceram, a glória de Deus desceu. Onde tem uma igreja, tem menos bêbados. Onde tem uma igreja evangélica pregando, menos prostitutos. Onde tem uma igreja evangélica pregando, menos droga. E a glória de Deus descendo. E a aliança das igrejas tornou-se e vai continuar sendo uma grande bênção. Digam. Aperta a mão do seu vizinho e diga, é desse jeito, vai continuar, vai crescer, vai ser bênção, outros homens, outros líderes, outros pastores, outros campos, e a glória de Deus sobre o povo. Estimados vereadores, vocês abriram as portas hoje, sabe para quê? Para Deus olhar para vocês, homens que dirigem a nossa cidade, homens que colocam leis para a nossa cidade. Amados vereadores, amem, queiram, façam leis, mas cuide da nossa cidade. E hoje nós estamos aqui, cada um que entrou, cada líder evangélico que entrou, cada pastor que entrou aqui hoje à noite, já fez uma oração nesse lugar, para que Deus abençoe vocês, e abençoando os nossos vereadores, e abençoando a nossa presidente. Deus vai continuar abençoando a cidade de Campina Grande, e vai continuar abençoando a aliança das igrejas evangélicas congregacionais em toda a pátria brasileira e fora dela.
Bênção para todos vocês, meus amados líderes. Bênção para vocês, pastores abençoados. Bênção para você, Sônia, que não errou o hino nacional, que a maior cantora do Brasil foi cantar. Foi uma derrota, mas você deu show de Deus. Bênção para todos vocês. Minha gratidão por participar dessa história. Meu amado Luciano. Convidamos agora Elisa Virgínia para usar a palavra. Bem, boa noite e a paz do Senhor. Eu gostaria de saudar a mesa na pessoa de nossa amiga, da nossa presidente, Ivonete Lugério, e também do pastor Sérgio, né, o qual eu estive lá quinta-feira passada, não foi, Alexandre, fazendo essa mesma homenagem que você faz aqui. E eu jamais poderia deixar de me ausentar de um momento como esse, que a Câmara Municipal de Campina Grande também homenageia os 50 anos da Aliança Congregacional. E eu me sinto muito feliz, porque vereador Olímpio, vereador Alexandre, pastor Eudes, que aqui está também, é uma honra muito grande estar aqui com vocês, dividindo essa mesa, sargento Neto, é uma honra muito grande estar aqui dividindo com vocês esse momento, porque eu tenho uma historiazinha com a Congregacional de Campina Grande especificamente. Meu esposo, Cláudio Fernandes, que é campinense, né, que foi visitar a mãe enquanto eu estou por aqui, ele se converteu na Congregacional, né? E fala muito da hora nona, que eu tenho vontade de conhecer ainda. Um dia, com certeza, eu vou conhecer. E gostaria de saudar também todos os demais vereadores. É um prazer. E parabenizar a casa, porque praticamente todos estão aqui. Isso é muito difícil, né? A gente não consegue quase a unanimidade nas sessões especiais. Mas, assim, a Dione estava falando aqui, e eu fiquei atenta às suas palavras, quando ela fala dos 500 anos da Reforma Protestante, né? São 500 anos que vamos fazer aí no dia 31 de outubro, né, Dione? E 50 anos da Aliança. 10% desses 500 anos, né, a Igreja Congregacional faz parte. E num período em que, Dione, você falou muito bem, nossas crianças estão sendo atacadas, sequestradas, estão, desculpem a palavra, mas estuprando as mentes das nossas crianças nas escolas, nas televisões, nas redes sociais. No momento em que, apesar de nós, Ivonete, termos renegado a ideologia de gêneros nos nossos planos municipais, e aqui nessa casa também, que eu soube, renegamos isso. A democracia, todas as casas legislativas, do Senado até a Câmara Municipal mais humilde desse Brasil, renegou. Mas o movimento LGBT não está nem aí para isso. Sorrateiramente, nas escolas municipais e estaduais, estão dando. E aí, hoje, a responsabilidade maior ainda de igrejas como essa, das famílias que compõem a igreja. Porque é interessante quando eu escutei de um pastor que ele perguntou ao outro, quantos membros tem na sua igreja? Ele disse, não tenho membros, eu tenho famílias. E a família é a primeira igreja, né? O pai como sacerdote do lar, a mãe como sua ajudadora. E nessa onda conservadora mesmo, que eu nem me importo de ser chamada, para mim é um elogio, Olímpia, ser chamada de conservadora, eu não estou nem aí. Que lá é que nós devemos primar e fortalecer os nossos filhos para que não caiam nessas ondas de ideologias absurdas, né, pastor Euda, que, como o Dione falou aqui. E no momento em que estamos às vésperas dos 500 anos, vem uma TV Globo, vem uma revista Veja, vem uma revista Isto É, e ataca frontalmente nós, os morenos, como disse a revista Veja, os incômodos. Nós somos chamados de incômodos.
Mas graças a Deus que nós somos incômodos. Quem dá graças a Deus por incomodar esse mundo aqui? Amém, igreja? Amém, igreja? Somos incômodos. E também nos incomodamos com tudo isso que está aí. E aqui, para terminar, não me alongar muito, eu parabenizo essa igreja por querer incomodar o mundo, mas querer trazer o mundo para se incomodar com tudo de mal que está acontecendo aí. Não poderia deixar de parabenizar o coral. Estive lá sábado passado no ginásio Ronaldão, não foi, pastor Sérgio? Lindo, tivemos um coral lá de 1.500 mulheres, né? Eu acho que algumas de vocês aí também fizeram parte, não sei, não foi? Quem fez parte aí desse coral? Estava lá, filmando vocês lá. A cantora, lindo demais, Ivonete. E elas cantaram milhares de mulheres louvando a Deus. Foi muito lindo. E dizer que, convidar, inclusive, a todos, os pastores de João Pessoa, com certeza estarão lá, mas daqui, se quiserem ir, no dia 31 deste mês, às 15 horas, nós estaremos comemorando os 500 anos de reforma protestante. E nós vamos comemorar de uma forma toda especial, dizer que nós ainda somos protestantes. Paramos um pouco de protestar, não é verdade? Se a gente tem a meia-culpa. Mas nós temos que voltar a cada vez mais protestar por tudo que está acontecendo aí de errado. Que Deus abençoe e parabéns aos 50 anos da Aliança Congregacional. Obrigada. Eu gostaria de passar a palavra ao secretário para o registro de presença. Registramos a presença da senhora Ilma Jane Menezes, esposa do pastor Sérgio Paulo Menezes. Eu gostaria de convidar agora o sargento Orlando, que vai usar a palavra. Boa noite e a paz do Senhor Jesus. Amém. Senhora presidente, com a vossa permissão, eu quero saudar a todas as mulheres aqui presentes, através da missionária Aninha, minha esposa, a minha filha Ana Beatriz, e a toda a comitiva que veio ali do bairro de Santa Rosa, da congregação a qual nós dirigimos. E através do nosso querido e amigo vereador Alexandre Sindicato, que nos fez esse convite, para participar desse momento especial da Aliança, no seu Jubileu de Ouro. Para nós é uma honra poder estar aqui representando também a briosa Polícia Militar do Estado da Paraíba, a qual dedico a minha continência e honra ao nosso vereador Sargento Neto. Dizer a todos aqui presentes que a palavra de Deus diz no Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Então, para nós, é uma satisfação, não quero me alongar, mas deixar aqui a nossa continência, a aliança, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado. Passamos a palavra agora ao pastor Clélio Cabral, que, se quiser, pode falar daqui. Espaço. Pastor. Excelentíssima senhora Ivonete Ludogero, digna presidente da Câmara Municipal de Campina Grande. Saudamos ao presidente da Aliança, o reverendo Sérgio Paulo Menezes. Na pessoa do pastor Samuel Dionísio, o pastor da maior igreja em número da Aliança Congregação Central, saudá-lo e, em nome dele, todos os pastores e obreiros aqui presentes. Queremos saudar a imprensa que trabalha nesta casa, ao cerimonial, sou o secretário Jairma, os funcionários desta casa, da Casa Pedro Araújo,
e representantes dos nossos seminários. E saudar este coral que cantou tão bem, maravilhosamente. Coral Robert Calvin. O salmista assim se expressa: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos habitem em união. É bem interessante observar que é uma sigla das denominações congregacionais. União. A pioneira delas denominou-se União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. Em seguida, Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. E a seguir, a Igreja Evangélica Congregacional Conservadora do Brasil. Sentimos que há um elo, é o amor. Este viver em amor tem contribuído para o crescimento das igrejas que fazem aliança. Começou em Campina Grande, estendeu-se por todo o Brasil, como a BEB e a PEL, Academia Paraibana Evangélica de Letras. Nós queremos parabenizar a aliança, todos os seus membros, todas as igrejas representadas nesta data tão importante, quando é outorgada uma medalha de honra ao mérito, homenagem também pelo seu jubileu. Parabéns aos nossos amigos vereadores, especialmente o vereador Alexandre, autor da propositura, e também agradecemos ao prefeito desta cidade, Romero Rodrigues, por ter sancionado o projeto. Marchemos como bons soldados na conquista da vitória. O último inscrito antes do homenageado é o senhor, o jovem, né? Márcio Daniel. Senhora Presidente, vereador Ivonete Ludgério, pastor Sérgio Paulo, autoridades aqui presentes, muito boa noite. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Durante esse ano, a Aliança celebrou o Jubileu de Ouro e muito me alegrou uma frase que nós repetimos muito: eu faço parte dessa história. São 50 anos, eu tenho 27 anos e posso dizer com muita alegria, faço parte dessa história. Desde os 2 anos de idade, frequento a igreja congregacional, sendo pastoreado pelo reverendo Samuel Veras, e fico extremamente feliz em estar aqui nesse momento histórico em que o poder público aqui representado louva a Deus e reconhece a importância dessa instituição chamada Aliança das Igrejas Congregacionais do Brasil. O papel social das igrejas tão importante nesse mundo contemporâneo que, como já foi dito, pretende em muitas situações destruir a família e os valores. Como é importante o papel das instituições religiosas como mecanismo formador da família e da sociedade. Então, eu estou muito feliz em estar aqui e, nessa oportunidade de celebrar, estamos celebrando aqui todo mundo, 50 anos de aliança, todos nós fazemos parte dessa história e estamos muito felizes e regozijados no Senhor com isso. A palavra do Senhor diz em Atos, capítulo 4, em nenhum outro há salvação. E é Cristo que é exaltado através dessa aliança das igrejas congregacionais do Brasil. Muito obrigado.
Nós convidamos agora o quarteto Kerigman, da Segunda Igreja Evangélica Congregacional de Campina Grande. Logo após o quarteto, nós teremos a palavra do pastor Sérgio Paulo, e logo após nós teremos uma confraternização, um lanche para os convidados. E antes eu peço para que nós possamos fazer as fotos oficiais com os convidados e com os vereadores presentes. Som. Boa noite a todos. O Quarteto Kerigma gostaria de saudar todos os presentes com a maravilhosa graça do Senhor Jesus. Nós queremos trazer a reflexão de que se estamos aqui é por causa de alguém. E este alguém está plenamente descrito em todo o livro do qual carrego agora, a Bíblia Sagrada, e mencionado pelo apóstolo Paulo em um dos versos mais belos que eu gostaria de lê-lo para todos os presentes. Encontra-se na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 11 e o verso 36. Trata-se de um louvor curto, porém muito conciso, carregado de sentido para todos aqueles que possuem a fé cristã, quando ele diz: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Este ele, a quem se refere, não é outro, a não ser Jesus de Nazaré. Amém. Ele seja glorificado por todos. E nós parabenizamos, assim como todos os presentes, esse trabalho tão importante que esta denominação tem feito no nosso país. Muitos no nosso tempo, muitos, movidos por suas próprias ideologias, querem colocar debaixo dos panos os grandes trabalhos sociais que as igrejas, não só evangélicas e de quaisquer outras denominações ditas cristãs, desenvolvem nesse país. Nosso país é laico, mas não é ateu. Nunca nos esqueçamos disso. Que Deus nos abençoe e Ele seja glorificado pelo nosso louvor. Mas eu não sei o dia em que virá pra mim. Enquanto estou aqui, começo a pensar que desse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos se unindo, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. Eu posso aqui provar as delícias desse lar. Se eu procurar
nesse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos se unindo, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será ali. Pois não existe céu sem Jesus e não existe paz sem Jesus. Sem Ele a riqueza do universo é sem valor. Pra queimar de cristal sem Jesus e flores que não murcham sem Jesus. Pra que viver pra sempre sem ter a companhia de Jesus? Eu volto a afirmar, o céu é aqui, se aqui Jesus está. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será ali. O céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será ali. Quão cego aqui, outrora andei distante do Senhor. Que veio lá dos altos céus salvar o pecador. Foi na cruz em que ao fim percebi meu pecado recaiu em Jesus. Em Jesus foi então pela fé que meus olhos abri. Que prazer sinto agora em sua luz.
o imenso amor do meu Senhor, jamais em que ao fim percebi meu pecado recaiu em Jesus, em Jesus foi então pela fé olhos abri, que prazer, que prazer, que prazer sinto agora em sua luz, em sua Louvado seja Deus. Só para quebrar o protocolo um minutinho, lembrando que eles são da nossa igreja. Quem quiser convidar, viu, da segunda igreja congregacional, não fiquem constrangidos, é só convidar que eles vão. Eu gostaria aqui de lembrar que no dia 29 de novembro nós teremos aqui uma audiência pública para falando dos 500 anos da Reforma Protestante, que é da autoria do pastor Luciano Breno. Nós passamos a palavra agora. Nós vamos ver um vídeo de 2 minutos para depois nós ouvirmos as palavras do pastor Sérgio Paulo de Menezes. enchendo de fervor, e Jesus está salvando, apagando
Concedemos então agora a palavra ao pastor Sérgio Paulo de Menezes para os seus agradecimentos. A excelentíssima presidente desta casa, a senhora Ivonete Almeida, ao vereador Alexandre, do sindicato, ao excelentíssimo senhor Sargento Neto, ao senhor Wendel Aguiar, está ali, representando aí a Distrital de Jovens, senhor Márcio Daniel, Sargento Pastor Orlando da Silva Nunes, Presbítero José da Silva, Senhor Melquisedeque Cabral de Melo, Pastor Clécio Cabral, Pastor Luiz Carlos Pontes, Senhora Missionária de Leusa Veras, né? Pastor Helder Faber, da Vinac, a missionária Dione Fernandes, a excelentíssima deputada Elisa Virgínia, pastor Davi Araújo. Só faltou você aqui, não foi? Ah, Márcio Daniel, porque eu olhei para lá então. Meus queridos, eu estou emocionado nesse instante pela comenda recebida aqui nesta casa de Félix de Araújo, pelo reconhecimento daquilo que Deus tem realizado através desta denominação. Eu quero dizer que eu me sinto à vontade porque eu sou filho natural de Campina Grande, né? E quem nasce em Campina Grande é 13 anos, né? Então, me sinto bem à vontade, né? E eu trago no meu coração a grata satisfação de aqui estar, nesta solenidade em que homenageei 50 anos de existência da Aliança, e o nosso profundo reconhecimento e apreço ao vereador Alexandre Sindicato pela primorosa lembrança de honrar esta denominação. Em nome dela, nossa gratidão. A nossa história, apesar de já ter sido falada aqui de maneira muito veemente, inclusive eu fiquei aqui lisonjeado e admirado com o pastor Geraldo Máximo, né? Depois eu queria até ver se ele vende uma cópia, né? Já está aí, aí está certo, já está aí a cópia, né? Eu disse, o negócio é tão primoroso que pode ser que seja caro, né? Então, vai ter que fazer alguma coisa aqui. Mas eu queria iniciar minhas simples e breves palavras, né, falando um pouco sobre o que é congregacionalismo, né? É uma palavra até difícil de falar, porque ela é um pouco extensa, né? O que é isso? Por que congregacional? Por que congregacionalismo? Congregacionalismo, irmãos, é a forma de governo de igreja em que a autoridade repousa sobre a independência e a autonomia de cada igreja local. Este tem sido declarado como sistema primitivo, como sistema que representa a forma mais antiga de governo de igreja, como está no Novo Testamento. E nós entendemos pela Escritura Sagrada que o sistema de governo da igreja local no Novo Testamento era congregacional, tendo em vista, os textos são muitos que mostram a decisão a partir de uma igreja local nesta igreja. Assim sendo, nós, durante a Idade Média, percebemos que o governo da igreja se centralizou em um homem. E começou a mudar isso aí. E aí apareceu a figura do bispo, surgindo consequentemente o papado. E então, modernamente falando, o resgate do sistema congregacional se dá justamente no século XVI, no começo da Reforma Protestante. Então, nós somos fruto do resgate na Reforma Protestante. Por isso, falar aqui de 500 anos da Reforma,
falar aqui de 162 anos do congregacionalismo brasileiro, 50 anos da aliança, está se falando da mesma história. Assim, eu queria também registrar aqui que em 1567, um pequeno grupo de cerca de 100 irmãos, insatisfeito com tudo que estava acontecendo dentro da igreja da Inglaterra, chamada Igreja Anglicana, se reúne secreta e disfarçadamente para adorar a Deus no famoso Salão Plumbers, em Londres. Mas em 19 de junho de 1567, eles foram descobertos e assim foram presos. Este dia é considerado por muitos historiadores como o marco do resgate histórico da maneira congregacional de governar a igreja. Em 1581, um cidadão chamado Robert Browne estabeleceu uma congregação nos moldes da igreja do Novo Testamento. E assim, a congregação foi fundada sob os princípios de uma única igreja verdadeira, que era um corpo local de crentes que experimentavam a vida cristã juntos, unidos a Cristo e uns aos outros por um pacto voluntário de acordo, sistema congregacional. Cristo, e não o rei da Inglaterra, era o cabeça da igreja. As congregações deveriam ser autônomas, elegerem seus próprios pastores, professores e diáconos, mas não deveriam ser isoladas, e sim unidas por pactos mútuos e a se encontrar conjuntamente em sínodos, concílios, para estudar a sua fé e a sua prática. Estava formado, então, o conceito congregacional moderno. Por isso, para a história congregacional, a igreja fundada por Browne é a primeira, e pode-se dizer que tinha filosofia congregacionalista na sua forma. É a igreja mãe da longa série que tem continuado até nossos dias. Também, em 1563, um cidadão chamado Henry Jacobi deu os contornos da posição congregacional, da qual descende o congregacionalismo moderno. Jacob era um clérigo ordenado e ativo no movimento de reforma dentro da igreja anglicana. E em 1616, Jacob, na Inglaterra, começou a pôr em prática seus conceitos de políticas congregacional. E ele preparou uma confissão de fé composta com 28 artigos, e no 4º artigo está declarado o seu entendimento de igreja, que diz o seguinte: cremos que a natureza e a essência da verdadeira igreja, visível de Cristo sob o Evangelho, é uma livre congregação de cristãos para o serviço de Deus, ou um verdadeiro corpo espiritual e político que não contém mais que uma congregação, ou seja, uma igreja local, autônoma, regular, e essa independente, onde se deve observar que a verdadeira igreja visível e política sobre o Evangelho é tão somente uma congregação regular. Uma igreja reunida num canto é uma igreja completa. Assim sendo, percebemos então que a origem do congregacionalismo norte-americano também se dá pelos chamados pais peregrinos. Estes irmãos foram muito perseguidos na Inglaterra em sua época, pois era proibido não pertencer à igreja anglicana. Assim, muitos fugiram para a Holanda, onde havia liberdade religiosa, e depois partiram no famoso navio chamado Mayflower, para a colonização dos Estados Unidos, em 22 de julho de 1620. Então passaram a ser chamados pais fundadores, ou pais peregrinos na história americana. Nesse país, os congregacionais fundaram as primeiras igrejas protestantes e as primeiras universidades, estando entre elas a Universidade de Harvard, que foi uma universidade que foi fundada por congregacionais, e a de Yale também. Assim, nós vemos como o congregacionalismo foi importante na colonização norte-americana. Mas, quando nós chegamos ao Brasil, por exemplo, nós temos também uma história de uma denominação que fez parte de forma direta para a melhoria dos relacionamentos sociais. Porque depois de estabelecer diversas igrejas congregacionais em Portugal, um cidadão chamado missionário escocês Robert Calley, ele teve que fugir da Ilha da Madeira, e por causa dessa perseguição ele veio até o Brasil. O doutor foi também à Inglaterra, e nesse tempo exerceu um ministério itinerante, passando pela Irlanda, Malta, e finalmente foi para Beirute, em 1851, para a convalescência de sua esposa, que estava doente. Mas, infelizmente, ela veio ali a falecer.
Nesse período, ele também conheceu uma jovem chamada Sarah Poulton Wilson, jovem da igreja congregacional em Torquay, na Inglaterra, e ela veio a ser a sua segunda esposa. No Brasil, o casal Calley chegou no Rio de Janeiro no dia 10 de maio de 1855. E antes de arranjarem uma casa para morar, viviam como hóspedes em hotéis. Depois, mudou-se para Petrópolis e, em 19 de agosto de 1855, realizaram a primeira escola bíblica dominical em nosso país. Pouco tempo depois, Calley começou uma classe de estudos com negros, um grande avanço num país de escravos, como era o Brasil na época. Isso 33 anos antes da abolição da escravatura, que aconteceu em 1888. No final de 1855, na casa dos Calley, já funcionava regularmente uma escola dominical e o culto doméstico. Tudo reservado, porque no Brasil a religião oficial era o catolicismo romano e era proibido o evangelismo protestante. Calley, em sua estratégia evangelística, começou a traduzir e publicar o livro O Peregrino, de John Bunyan, no jornal Correio Mercantil, bem como Bíblias eram vendidas por Calley e por seus ajudantes. Como médico, Robert Calley aproveitava a oportunidade para pregar a palavra de Deus aos seus pacientes. Não tardou, e em 11 de julho de 1858, foi batizado o primeiro convertido brasileiro, Pedro Nolasco. E nesta data também foi criada, com 14 membros, sendo Pedro Nolasco o brasileiro e os outros portugueses e ingleses, a primeira igreja evangélica brasileira, a Igreja Evangélica Fluminense, pertencente hoje à União de Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. As perseguições, então, logo começaram. Houve prisões de crentes, violência por parte da religião oficial, mas com a ajuda de Deus e sem vacilar, o Lobo da Escócia, como era conhecido, Robert Reid Calley, venceu todas as investidas contra ele e fez-se amigo, então, do imperador Dom Pedro II, que era interessado no conhecimento sobre a Terra Santa. Calley fez várias palestras para ele sobre o tema que ele conhecia muito bem. Também ele teve o apoio de mais pessoas influentes na política brasileira que queriam ver o Brasil uma república e com liberdade religiosa. E no dia 17 de abril de 1863, pelos esforços de Robert Calley e Pedro Nolasco de Andrade, foi aprovado o decreto 3069, que dava direito aos ministros das religiões toleradas efetuar casamentos. Estes seriam válidos desde que registrados na Secretaria do Império e as certidões da Câmara Municipal. O reconhecimento de uma igreja evangélica no âmbito jurídico por parte dos poderes públicos se deu pelo trabalho de Robert Calley. No dia 22 de novembro de 1880, o imperador Dom Pedro II otorgou este direito por decreto e a igreja fundada por Calley foi reconhecida. O decreto 3.609 regulamentou também o nascimento e óbito dos não católicos, bem como as questões que viessem a ocorrer entre os contraentes, para garantir direitos de terceiros e de casados. Agora, os evangélicos podiam ter registro de nascimento e serem sepultados em cemitérios sem discriminação. A segunda igreja que foi fundada foi fruto do trabalho do seu colaborador em Recife, Manuel José da Silva Viana. Calley, então, organizou no dia 19 de outubro de 1873, com 12 membros, a primeira igreja evangélica de nativos do Nordeste e a segunda do país, a Igreja Evangélica Congregacional Pernambucana, que hoje ainda está lá e pertence à União de Igrejas. Este é um resumidíssimo relatório da contribuição congregacional brasileira com esta nação, a partir do seu precursor, Dr. Robert Reid Calley, que Deus, por sua graça e grande misericórdia, usou como instrumento para a evangelização desse país continental. Eu não vou me alongar sobre o surgimento da aliança, porque aqui já foi dito e muita coisa aqui. Entretanto, é necessário que eu diga aqui que uma obra, quando ela é formada a partir do Espírito, onde há o Espírito de Deus, aí há a liberdade, e o fruto do Espírito está em amor, paz, longanimidade, benignidade, fé, domínio próprio. Então, a obra que Deus realizou para a formação da aliança foi uma obra do Espírito, não é a cisão de desejos humanos. Sendo assim,
hoje nós temos o modus vivendi com a União de Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. E hoje vivemos em plena harmonia, sem nenhuma discordância, a tal ponto de pastores da aliança poderem pastorear igrejas da União e pastores da União poderem pastorear igrejas da aliança. Hoje não há mais nenhuma barreira entre nós, porque esta obra é do Espírito. Por isso mesmo, nesse momento, eu me sinto lisonjeado por poder fazer parte dessa história, por poder representar essa denominação, não pela questão de ela ter sido organizada por alguma mente brilhante, mas pela ação poderosa do Espírito, que capacitou os simples, capacitou aqueles que não têm, que deu, assim, andamento a esta obra. O que somos hoje, o somos por causa do próprio Deus. O que somos hoje, o somos pela ação do próprio Espírito. Assim, não há louvor para homem algum em nossa história, senão engrandecer a Deus, que amou essa nação, e que através de Robert Calley, através da União de Igrejas, através da Igreja das Alianças e outras igrejas que surgiram a partir daí, esse Brasil ainda permanece de pé. Porque se não fora o povo de Deus nessa nação, nós já teríamos sucumbido. Então, ao Senhor, toda honra, toda glória, poder, majestade, a adoração. Só Ele é digno de louvor. Que Deus os abençoe. Muito obrigado. Encerrando a presente sessão, quero agradecer a presença de todos e fazer um agradecimento especial ao nosso colega Alexandre do sindicato, que nos trouxe essa bênção, né? Estarmos aqui em nome de Deus e numa sessão tão bonita. Então, eu quero lhe agradecer e agradecer a todos os convidados e encerrar a sessão convidando vocês para as fotos oficiais e logo após um coffee break, um lanche lá no Salão Azul.